Minha gente, vem pra cá que a notícia não para no nosso TN. Agora sim você vai acompanhar com a gente essas imagens exclusivas do nosso jornalismo, tá? Até porque veio à tona, né, no final da tarde de ontem, o fato do advogado que foi preso, né, suspeito aí e apontado como o assassino do empresário Manuel de Oliveira Pepino, de 73 anos, teria saído da prisão, né? Esse caso que aconteceu na Mata da Praia, aqui na capital Vitória. O inquérito da polícia apontou que ele agiu em legítima defesa. Será que foi isso? O nosso Luciano Rosetti vai trazer informações para a gente agora, ao vivo do nosso TN. Você que está chegando agora, eu peço a sua atenção, porque essas imagens aí são imagens exclusivas que você só vê aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. O Jorge Bitt mostrou essas imagens no início do TN e você acompanha com a gente esse novo vídeo. O nosso Luciano preparou uma reportagem, né? Ele está ao vivo com a gente e também preparou uma reportagem porque esse caso é um caso que chama muita atenção de todo o Espírito Santo. Luciano, é com você, meu irmãozinho. Boa tarde. Pois é, meu amigo Camargão, boa tarde para você, boa tarde para o amigo, para a amiga do TN que nos assistem. Exatamente, gente, parem tudo que vocês estão fazendo para dar atenção para essa notícia aqui, Luiz Ormindo França Costa, o advogado de 33 anos, principal acusado de ter matado o seu Manuel de Oliveira Pepino, aqui nessa praça aqui, né, em Mata da Praia, região nobre, onde nós estamos aqui em Vitória, no dia 20 de abril. Então, o que aconteceu, gente? Ele foi solto na última sexta-feira, mas aí você pergunta, Luciano, meu amigo, me explica por que ele foi solto. Vou explicar para você agora, porque é um assunto complexo e existem duas versões diferentes, a versão da acusação e a versão da defesa. Vamos começar pela versão da defesa do Luiz Ormindo, o advogado que está defendendo ele. A gente gravou uma entrevista com ele, ele disse o seguinte, Luciano, o delegado que estava ali, né, debruçado no inquérito, investigando o caso, ele concluiu o inquérito e no entendimento dele, ele entendeu que o Luiz Ormindo agiu em legítima defesa. Foi isso que ele me falou. Rapaz, olha, ele estava debruçado, investigando esse caso e na conclusão do inquérito dele, ele entendeu que o Luiz Ormindo agiu em legítima defesa. Por isso ele foi solto. Mas só que a gente foi atrás da acusação também, que está junto com a família do seu Manuel. Qual é a versão da acusação? A acusação disse o seguinte, olha, não é bem assim. A história não é bem assim não. Na verdade, o delegado tinha um prazo de 10 dias para encerrar o inquérito, para concluir o inquérito. Por quê? Porque se tratou de um homicídio simples. Aí eles explicaram, Luciano, olha, se fosse um homicídio qualificado, por exemplo, o inquérito, né, seria investigado ali por 30 dias. Mas como foi classificado como homicídio simples, apenas 10 dias. E esse prazo estava vencendo. Esse prazo estava acabando e o delegado teve que concluir. Aí na conclusão dele, ele sugeriu ao juiz a soltura do Luiz Ormindo. Gente, a gente não está falando que o caso foi decidido não, viu? Quem decide é o juiz lá no final do processo. O Ministério Público está investigando, a polícia também continua debruçada nas investigações. Essa foi apenas, gente, a primeira parte. Aí o delegado fez a parte dele, concluiu o inquérito em 10 dias. E culminou na soltura do Luiz Ormindo. A gente foi atrás dessa história e no meio da produção dessa reportagem especial, a gente se deparou com imagens inéditas que estão no processo, estão incluídas nesse caso. Essas imagens que o Camargão falou, que o Jorge falou também comigo agora há pouco no início do TN, elas dão conta do início da discussão dos dois aqui perto dessa pracinha onde nós estamos aqui em Mata da Praia. A gente vai ver agora, gente, daqui a pouquinho na reportagem especial, o início da discussão dos dois, que acabou culminando na troca de tiros e seu Manuel acabou morrendo com um tiro em um dos olhos. Vamos fazer o seguinte, vamos entender melhor a soltura e ver essas imagens inéditas na reportagem especial que Bruno Passos e eu fizemos.
O advogado Luiz Ormindo França Costa ganhou a liberdade na última sexta-feira. O delegado concluiu o inquérito com a opinião de que houve legítima defesa por parte do advogado de 33 anos, sugerindo o arquivamento da investigação. Na avaliação dele das provas que foram produzidas, as provas testemunhais e as provas periciais, ele, na compreensão jurídica dele, houve uma legítima defesa do Dr. Luiz. Os vídeos mostram que houveram vários disparos. Agora, a grande questão na legítima defesa é você ali no calor das chamas, no calor da emoção, conseguir conter quantos disparos você vai dar ou não. Houve uma primeira fase dos disparos, que foram disparos de contenção, e a segunda fase já foram poucos disparos. E um disparo apenas que atingiu a vítima, que atingiu o seu Manuel. Então não há que se falar em excesso. Fez parte ali do calor da emoção do momento que foi vivido. Luiz Ormindo, advogado de 33 anos, é acusado pela morte do empresário aposentado Manuel de Oliveira Pepino na noite do último dia 20 de abril, um sábado. O crime ocorreu próximo à praça principal do bairro Mata da Praia, região nobre de Vitória. De acordo com a polícia, os dois teriam tido uma forte discussão por causa do cachorro do seu Manuel, que estaria sem coleira e focinheira, por se tratar de um cão de grande porte. O advogado estava armado. O aposentado de 73 anos foi para casa buscar a arma dele. Os dois começaram uma intensa troca de tiros. Por fim, seu Manuel foi baleado em um dos olhos e morreu no local. O Dr. Luiz, ele é um advogado que trabalha na área civil e ele trabalha com processos de cobrança judicial. Ele faz ações de execução civis. Há 3 anos, numa dessas cobranças, ele sofreu uma ameaça. Ele foi ameaçado e foi realmente feito um atentado contra a vida dele. Depois desse fato, ele procurou a Polícia Federal, se submeteu ao processo, a todo o critério da Polícia Federal e conseguiu obter um porte, uma autorização para portar arma de fogo. E andava armado com medo de ser morto devido à função dele como advogado. Esse vídeo, que está no processo, mostra uma forte discussão. Dá para ouvir claramente provocações e ameaças. Bota essa cachorro na coleira, seu bota essa coleira. Bota esse cachorro aí em casa, seu vem cá você sozinho, seu. Com base nisso, os advogados da família apresentaram uma situação completamente diferente. Luiz Ormindo teria sido liberado da prisão não porque teria havido uma legítima defesa, e sim pelo tempo de conclusão do inquérito, que neste caso teria sido de 10 dias. Foi uma questão processual. O inquérito tinha um prazo de 10 dias para sua conclusão. Algumas diligências, algumas perícias ainda não foram concluídas, e assim o Ministério Público pediu a devolução desses autos à delegacia, a fim de que fossem concluídas essas investigações. O prazo de 10 dias foi extrapolado, portanto, o juiz se baseou nesse fato processual para decidir pela soltura do Luiz Ormindo, de maneira nenhuma entendendo pela legítima defesa por hora. O seu Manuel levou mais de 20 tiros do assassino. Eles não poderiam estar felizes e contentes, estão decepcionados com a soltura do acusado, do assassino. Mas eles acreditam na justiça, acreditam no delegado, acreditam no promotor de justiça, acreditam no juiz, acreditam no judiciário. E que essa situação vai ser revertida e o acusado voltará à cadeia. Bom, gente, o que vai acontecer agora? Pelo menos por enquanto, né? O advogado Luiz Ormindo vai ter que comparecer ao fórum uma vez por mês, não pode portar arma, nem frequentar clubes de tiro. Na verdade, desde que ganhou a liberdade na última sexta-feira, ele continua com a família e nem saiu de casa ainda. Está muito emotivo, está sofrido com esse fato de ter tirado uma vida humana, mas sabe que tem uma caminhada longa pela frente, de enfrentar talvez uma ação penal, de ter que se justificar, mas está se recuperando aos poucos. O dono da ação penal é o Ministério Público.
O promotor de justiça da Primeira Vara Criminal de Vitória é quem vai decidir se vai mover uma ação penal contra o Dr. Luiz ou então vai pedir o arquivamento. Bom, muito bem, né? E o Ministério Público, só para concluir aqui a reportagem, né? O Ministério Público enviou uma nota para a gente agora há pouco, pedindo novas investigações. Camargão, amigo e amiga do TN, o Ministério Público está pedindo à Polícia Civil novas investigações e devolveu o inquérito para a Polícia Civil. O Ministério Público fez isso, pegou o inquérito, devolveu para a Polícia Civil e falou: investiga mais, porque a gente precisa de respostas, né? Por que o advogado estava armado? Por que ele veio armado, né? Não cabe a gente julgar, né? Por que o senhor ficou nervoso, foi pegar a arma também, né? Por um motivo que, infelizmente, a gente mostrou aqui amplamente, né, que era um motivo não muito válido para ocorrer um crime grave, né? Aliás, nada justifica a morte, nada justifica crimes graves, nada justifica crimes em geral, né? Mas existem muitas lacunas, Camargão, que precisam ser preenchidas, muitas investigações ainda precisam ser feitas até chegar na decisão do juiz. E até chegar nessa decisão, meu amigo, a gente vai continuar acompanhando. Perfeito, perfeito. Cabe agora à Polícia Civil investigar e trazer aí todos os detalhes dessa história. Muito obrigado, Luciano. Parabéns à nossa equipe por ter conseguido aí essa imagem exclusiva, né, que mostra ali a discussão dos dois até, infelizmente, né, a morte desse empresário, desse senhor lá na Mata da Praia. A gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Luciano. Parabéns pela reportagem.